Deixa eu compartilhar com vocês um pouco da minha história com futebol e a Copa no Catar. Eu sou um homem cisgênero, sempre fui um cara muito esportivo e sou nascido no Brasil. Só por isso, já se espera que eu seja apaixonado por futebol, seja um jogador e tudo mais. Tanto que, quando bebê, eu tenho várias fotos usando camisa de time, eu tive um aniversário de 2 anos que foi com tema de Copa do Mundo e futebol, o bolo em forma de campo de futebol e tudo mais. Então, essa expectativa sempre foi muito presente na minha vida. Acontece que, conforme eu fui crescendo e me interessando por outros esportes, como natação, vôlei, basquete, que eu sempre fui ruim, mas eu sempre achei muito legal, as pessoas esperavam que eu fosse me tornar um grande jogador entusiasta do futebol. Isso não aconteceu. Mas se eu era um garoto muito esportista, por que não aconteceu? Quando criança, eu lembro muito bem que todos os meus amigos e todos os meus primos da minha idade eram loucos por futebol. Eram essas pessoas que marcavam de a gente ir brincar na casa do amiguinho ou do tio pra jogar futebol. E eu lembro muito bem que durante o jogo, não só as crianças que estavam jogando comigo, mas os tios e pais também, eles estimulavam ofensas machistas e homofóbicas. Veja bem, entre crianças. E aquilo desde sempre não me trazia muito conforto. Quando por volta de uns 8, 9 anos, meu pai me inscreveu por 2 anos num campeonato de futebol que tinha num clube em que a gente era sócio. E que todos os meus primos também estavam inscritos, vários amigos meus. E eu lembro bem que, como eu já não tinha esse interesse, eu era um jogador muito ruim, eu errava a bola. Quando a bola vinha pra mim, eu errava a bola. E o meu time todo ficava muito chateado comigo. E eu lembro bem que numa das vezes em que eu errei a bola, o pai de um dos garotos que era do meu time gritou pra mim, uma criança, veja bem, gritou que eu não devia estar naquele time porque eu era mulherzinha. E vocês imaginem o impacto que aquilo criou na cabeça de uma criança. Primeiro, a confusão de que, por que ele está me chamando de mulherzinha? Eu fiz alguma coisa errada e ele me chamou de mulher, quer dizer que ser mulher é ruim? E por que ele está me chamando de mulher se eu não sou uma mulher? E ofensas homofóbicas também foram disparadas contra mim, até por outros garotos do meu time e pelo técnico. Nessa mesma faixa etária, eu lembro bem que foi uma faixa etária em que eu tirei nota baixa na disciplina da escola de educação física porque eu não gostava de futebol. Lembrando que eu jogava muito bem, inclusive, todos os outros esportes. Eu era, de fato, um garoto esportivo. E na minha família, teve uma parente notável que certa vez, uma vez, comentou publicamente, com a maior naturalidade do mundo, na frente de outros parentes, que eu tinha alguma coisa errada por não gostar de futebol. E os outros parentes concordaram que, de fato, tinha alguma coisa errada com aquele menino que tinha tudo para ser apaixonado por futebol, como toda a família, e não era. Então por que eu não era apaixonado por futebol? Eu jogava e gostava de vôlei, de natação, de basquete, Eu já cheguei a jogar, praticar hóquei subaquático. Aí um dia eu descobri que o problema não estava exatamente em mim. Estava no futebol. O problema estava que o futebol era um ambiente machista, homofóbico, excludente, opressor. E eu não queria ficar no meio daquilo. Eu não me sentia bem-vindo com o futebol. Eu não me sentia confortável no meio dos meus próprios amigos, dos meus próprios primos, quando eles resolviam jogar futebol. Porque parecia que o futebol tornava socialmente aceito qualquer ofensa contra mim. Então essa história de que o futebol é paixão nacional, é um esporte de todos, inclusivo, é mentira. Então não me venham querer fazer acreditar que o futebol é um esporte da nação, que o futebol é um esporte que une as pessoas, porque eu não vou acreditar. Pela minha experiência própria, é o contrário. O futebol é um ambiente altamente opressor, machista, homofóbico, excludente. Até hoje eu não jogo nada de futebol, eu não assisto futebol, eu não acompanho o resultado de jogo, eu não entendo nada de futebol. Mas eu entendo e gosto de outros esportes. Talvez se futebol não fosse um ambiente tão opressor, talvez eu fosse um entusiasta e até mesmo jogador de futebol.
Essa era a realidade quando eu era criança e essa continua sendo a realidade hoje. A prova disso é que a FIFA decidiu realizar a Copa do Mundo em 2022 no Catar. Um estado de política altamente machista, homofóbica, xenófoba. E pela FIFA tudo bem realizar a Copa num lugar como esse. Porque o importante é o futebol. E o futebol não casa com esses valores. Mas casa muito bem com o machismo, com a homofobia, com a misoginia. A FIFA proibiu o uso da bandeira do arco-íris LGBT nas braçadeiras dos jogadores sob pena de cartão amarelo. Então, não é coisa da minha cabeça, não é mimimi. Eu não tô querendo aqui dizer pra você que gosta de futebol não viver a sua paixão, mas para que você viva a sua paixão de uma maneira consciente, sabendo exatamente o que esse esporte significa e através dessa consciência que a gente possa utilizar o protagonismo do futebol no mundo para avançar em pautas sociais, inclusive na pauta do próprio esporte, para realmente caminhar rumo a que o futebol seja um dia realmente um esporte agregador, que une de fato as pessoas e realmente inclusivo. Para que o futebol seja um dia de fato uma paixão de todos. E para que um dia as muitas outras pessoas como eu se sintam confortáveis no ambiente de futebol, se sintam confortáveis nos estádios, se sintam confortáveis jogando futebol, se sintam confortáveis na Copa do Mundo. Porque eu, sinceramente, ainda não estou muito confortável usando essa camisa aqui não.